Aí há um bloqueio dos Estados Unidos a novas indicações de juízes na OMC, Organização Mundial do Comércio. E sobre esse assunto nós vamos conversar com Fabrício Sardelli Panzini, que é o gerente de negociações internacionais da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Muito boa tarde, Fabrício. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Nesse ambiente de pandemia do coronavírus, dificuldades econômicas que só vão crescendo, não apenas no Brasil, mas também no mundo, essa decisão especial dos Estados Unidos, até que ponto afeta as relações comerciais do Brasil, Fabrício? Olha, é uma decisão dos Estados Unidos que não é nova, né? É algo que os Estados Unidos já estava fazendo há algum tempo, que é bloquear as nomeações nesse tribunal do Mercosul, que é responsável por averiguar as disputas comerciais entre os países. E o nosso levantamento é que afeta bastante o Brasil. O Brasil é um país que usa muito esse órgão de solução de disputas da OMC, né, como é chamado, que é o órgão que, se um país entra com uma medida contra outro país, alegando que aquela medida é ilegal, que afeta seu comércio e exportações, você pode tentar removê-la. Só que isso depende de árbitros, né? E não tendo tido a nomeação, muito por conta dessa política nova dos Estados Unidos, né, de contestar a OMC, nós ficamos com um valor bastante comprometido. Aí a gente fez uma conta que chega até 8 bilhões, pode prejudicar o Brasil, 8 bilhões de dólares, seja em subsídios aplicados por outros países ou alguma medida contra nossas exportações diretamente. Um valor alto, mas a gente fez um arranjo plurilateral recentemente, um acordo, que alguns países desses 8 bilhões de dólares, né, que contemplam esses 8 bilhões de dólares, estão dentro desse acordo. Então, os países que estão fora desse arranjo atualmente significariam ao redor de 3,7 bilhões em exportações ou produção brasileira, né, que é prejudicada. Exatamente, a gente sabe, né, que nesse cenário que vivemos, né, a CNI aponta que o comércio exterior será de fato uma peça-chave, né, nessa retomada do crescimento econômico, e ao que parece também é uma briga de cachorro grande, né, Fabrício? Aquela velha história, são as grandes potências, no caso aí dos Estados Unidos, e usam toda a sua influência justamente, e aí os países emergentes como o Brasil, nessa hora eles saem prejudicados mesmo, né? Eu acho que o sistema multilateral de comércio como um todo, né, um sistema baseado em regras, em previsibilidade, ele sai machucado, ele sai prejudicado. E o Brasil, por apostar muito nesse sistema baseado em regras multilaterais, né, que é um sistema mais democrático, justo, de fato acaba saindo perdendo. É fato que os Estados Unidos têm algumas queixas, principalmente em relação à China, sobre não ter alguns elementos de mercado na sua economia, que acaba sendo, digamos, o que os Estados Unidos chama de comércio injusto, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que o que nós temos hoje em dia, né, esse sistema multilateral de comércio, a Organização Multilateral de Comércio, todo o seu arcabouço de regras, é super importante para dar previsibilidade, é super importante para garantir credibilidade e que os países adotem políticas no mesmo nível, justas, para que ninguém saia perdendo. Então, de fato, aí, essas tensões se agravaram mesmo, né, quando os Estados Unidos resolveu ser mais incisivo em relação à China e também na OMC, e o Brasil, por ser um dos países maiores usuários desse sistema de solução de disputa, um dos mais ofensivos do mundo, né, se não o mais ofensivo nesse sistema, acaba, assim, sendo mais prejudicado. Até nessa linha que você falou, uma segunda onda aí dessa disputa comercial que parece que veio para ficar de fato, né, iniciada entre os Estados Unidos e China, você imagina qual seria a consequência mesmo para o país? Naquele primeiro momento, inclusive, houve a obrigação da China comprar mais dos Estados Unidos, envolveria a parte, inclusive, da soja e outros produtos, aço, outras questões envolvendo o Brasil, que poderiam diretamente na produção brasileira. Como é que o senhor avalia nessa segunda onda ou então esse permanente conflito agora tem razão dessa crise econômica mundial? Bom, o conflito entre Estados Unidos e China, embora de alguma forma ele tenha sido vendido como algo, entre aspas, positivo para o Brasil, porque nós aumentávamos a nossa exportação, né, principalmente de alguns bens agrícolas,
Ele, na verdade, insere muito mais imprevisibilidade ao sistema internacional, né, ao comércio internacional. E se, num primeiro momento, a gente foi beneficiado pela exportação, principalmente de soja e também mais de carne, no médio prazo, isso é ruim para as regras internacionais e a gente está vendo também agora, né? Então, não dá para apostar num cenário que a guerra comercial é algo que vai ser sempre positivo para o Brasil, né? Ela pode ser positiva no momento, mas a médio prazo ela vai ser negativa porque acaba afetando aí os pilares internacionais, né, de regras e tudo mais. E nesse tema aí da pandemia, principalmente, né, de fato, o Brasil também, né, nessa pandemia, vai precisar do cenário externo, vai precisar das compras da China, vai precisar das compras dos Estados Unidos para ajudar na demanda interna e recuperar a sua produção. Então, sempre é bom contar com um sistema de regras funcionando em âmbito internacional. Sem dúvida, nós conversamos com o Fabrício Sardelli Panzini, que é gerente de negociações internacionais da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Fabrício, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Um abraço.